Oi, eu sou Patrícia Martins, médica radiologista, criadora do site mskradio.com.br. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje eu vou falar sobre os locais mais comuns das artrites na mão. Por que isso é importante? Porque a mão é um dos locais de predileção da osteoartrite. Só que também é um local onde é muito comum a gente encontrar outras artrites. Então, conhecer os diagnósticos diferenciais é super importante, porque uma situação que a gente encontra muito na prática clínica é justamente do paciente não ter um diagnóstico precoce de uma outra alteração diferente da osteoartrite, e com isso ele acabar não recebendo o tratamento adequado e evoluir de uma forma pior, né, com pior prognóstico, com mais deformidade, porque ele ficou muitos anos com diagnóstico de artrose sem que se pensasse nos outros diagnósticos diferenciais. E um dado que é muito importante, que é aquele que ajuda a gente a pensar em outro diagnóstico, quer dizer, dá aquele sinal de alerta, opa, isso aí pode não ser uma osteoartrite, é justamente a localização. Por isso que eu vou mostrar hoje as localizações mais comuns dos principais diagnósticos diferenciais das artrites das mãos. Bom, então primeiro a osteoartrite, que é a mais comum, que é a osteoartrite primária, e se localiza principalmente nas articulações interfalangianas. E das interfalangianas, ela tem um certo predomínio das interfalangianas distais. Um outro local bem comum de alteração degenerativa é a primeira articulação carpo-metacarpiana, que fica aqui, entre a base do primeiro metacarpo e o trapézio. E ela é tão comum que ela até tem um nome específico, que é a famosa risartrose. E um outro local comum, que muitas vezes está associado com a risartrose, é a gente encontrar também alterações degenerativas entre o trapézio, o trapezoide e a base do segundo metacarpo. E o diagnóstico que mais se confunde com a osteoartrite é a artrite reumatoide. Por quê? Ela também tem predileção pelas articulações interfalangianas, mas uma diferença entre a osteoartrite e da artrite reumatoide é que enquanto que a osteoartrite tem uma certa predileção pelas interfalangianas distais, a artrite reumatoide já prefere as interfalangianas proximais. Além disso, é bem mais raro a gente encontrar artrite reumatoide entre a base do primeiro metacarpo e o trapézio, enquanto que é muito comum a gente encontrar a risartrose. E além disso, o acometimento das articulações metacarpo-falangianas não é muito comum na osteoartrite, mas já é um dos locais de predileção da artrite reumatoide. E um outro dado importante é que a artrite reumatoide ela gosta muito do segundo e do terceiro raios, né? Por que a gente usa esse termo raio? Porque inclui tanto as articulações interfalangianas proximais do segundo e do terceiro dedos, como também das segunda e da terceira articulações metacarpofalangianas. Por isso que a gente fala raio para englobar tudo. E uma outra diferença é que a artrite reumatoide tem uma predileção pelos compartimentos radiocarpal e unocarpal. Um outro tipo de artrite que também é comum de acontecer nas mãos é a artrite psoriática. E assim como a artrite reumatoide, ela também gosta das articulações interfalangianas e metacarpofalangianas. Só que no caso da artrite psoriática, ela tem alguns locais favoritos. A interfalangiana distal do polegar, que não é uma articulação tão comum de acontecer nem na osteoartrite, nem na artrite reumatoide, e ela gosta muito das articulações interfalangianas distais do segundo e do terceiro dedos. E um outro local que ajuda muito a diferenciar de outras alterações é que ela tem uma predileção pelo quarto raio. Então, encontrou uma alteração na articulação metacarpofalangiana do quarto dedo, a gente tem que pensar que a gente pode estar diante de uma artrite psoriática. E um outro dado é que a artrite psoriática não costuma acometer de uma maneira muito frequente as articulações carpometacarpianas e nem os compartimentos rádio e unocarpais. Uma outra causa de artrite nas mãos, que costuma passar muito despercebido, mas é bem mais frequente do que a gente imagina, é a CPPD, que é a doença de depósito de pirofosfato de cálcio. E um local muito característico da CPPD são as articulações metacarpofalangianas, principalmente a segunda e a terceira. Além disso, ela também acomete o compartimento radiocarpal, e não é tão frequente que ela acometa o compartimento unocarpal.
Então, o CPPD tem esses locais de predileção que já são um pouco mais restritos, o que também ajuda. Um outro diagnóstico que a gente não pode esquecer, principalmente porque ele acomete exatamente os mesmos locais do CPPD, é a hemocromatose. E qual seria a principal diferença que pode ajudar no diagnóstico? É que enquanto que na CPPD a predileção é para a segunda e terceira articulações metacarpo-falangianas, a hemocromatose pode acometer da segunda até a quinta. Então, viu muita alteração na quarta e na quinta, além da segunda e terceira, a gente tem que pensar que pode estar diante de uma hemocromatose e não de CPPD. Diferente da CPPD, que tem uma predileção pela segunda e terceira. Então, viu um acometimento dessas quatro, ou principalmente viu um acometimento da quarta e quinta, a gente já tem que ficar alerta que pode ser uma hemocromatose e não CPPD. E a outra doença de depósito que a gente não pode esquecer é a gota. Só que a gota tem uma característica que ajuda muito, é que ela tem uma predisposição muito grande pelo acometimento do carpo, que já não é tão comum nas outras artrites. Então é muito mais comum a gente se deparar por alteração nos compartimentos radionucarpal, dos ossos do carpo. É um diagnóstico importante da osteoartrite, porque ela pode acometer o mesmo local da risartrose, ou seja, ali na base do primeiro metacarpo com o trapézio, mas principalmente ela gosta das articulações entre as bases do segundo, terceiro e quarto metacarpos e os ossos do carpo, que não é uma localização muito comum das outras artrites. Então, isso é uma grande dica que ajuda a diferenciar. E ela também gosta de algumas articulações bem específicas, como a interfalangiana distal do polegar, a segunda metacarpo-falangiana e a articulação interfalangiana proximal do quarto dedo. Então, viu o acometimento de uma dessas três articulações, mais o acometimento de alguma articulação que envolva os ossos do carpo, a gente tem que desconfiar de gota. Bom, agora que você viu que é super importante saber as localizações mais comuns das artrites das mãos, você deve estar se perguntando, gente, como é que eu vou decorar isso? Bom, você sabe que a resposta está lá no site mscarrad.com.br. Você que já usa o site com frequência sabe que é só você entrar na página inicial, em notas e medidas, vai abrir separado por cada articulação, é só clicar em punho e mão e tá lá, os locais mais comuns das artrites. Lá você vai encontrar todos esses esquemas resumidos para você consultar sempre que quiser. Bom, e aí, gostou desse vídeo? Então você sabe que é super importante curtir, compartilhar. E a gente também tem um monte de dica lá no Instagram, mescarrad.med. É só seguir e indicar para quem você acha que esse conteúdo também vai ajudar. E agora, se você não se inscreveu, só falta se inscrever no canal, dá o seu like. E se você gostou desse conteúdo, aproveita para conhecer as outras playlists, porque tem muita coisa interessante aqui sobre radiologia musculoesquelética. Até a próxima!